Mas é claro que eu defendo o direito das mulheres. A minha luta inteira é em prol das mulheres, mas apenas aquelas que nasceram com útero, não têm genitália ambígua, não se prostituem, portanto não servem aos interesses do patriarcado, e aquelas que não têm mais do que 50 nanogramas por decilitro de testosterona no sangue. Enfim, eu defendo as mulheres que são iguais a mim. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre feminismo, sobre transgeneridade, sobre exclusão de pessoas trans de espaços feministas, o que acaba atingindo muitas mulheres cis também, nessa tentativa de organizar o que é e o que não é uma mulher válida. Enfim, nós falaremos hoje sobre o seu feminismo ser ou não excludente com outras mulheres. Essa é a temática de hoje. (8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aquele dia em que é celebrada a força feminina, em que é celebrado as conquistas de direitos que as mulheres conseguiram através de séculos de opressão. É aquele dia do ano em que a gente relembra todas aquelas que foram vítimas do machismo, do patriarcado, e também é o dia que a gente coloca em pauta tudo aquilo que a gente ainda precisa conquistar em direitos das mulheres. Tudo aquilo que faz com que mulheres estejam longe da igualdade com os homens. Ou equidade, eu prefiro o termo equidade. Enfim, é aquele dia de celebrar o que conquistamos e de cobrar aquilo que falta a gente conseguir ainda, que falta a sociedade nos conceder. É um dia de muita luta, de muitas manifestações, de muitas falas extremamente importantes e também de celebração. Porque a gente tem que celebrar o que a gente conseguiu, a gente tem que celebrar as nossas que estão em vida, a gente precisa celebrar nós, mulheres. E sim, eu me incluí nessa, porque eu também sou uma mulher. Vamos falar um pouco sobre essa questão, porque mulheres trans devem ser consideradas mulheres, tá bom? Porque também no dia 8 de março é um dia em que parece que as pessoas elas têm mais aval ainda para destilar transfobia, principalmente mulheres cisgênero. É muito comum você ver vários posts enaltecendo mulheres e nos comentários ter gente falando coisas como, abre aspas, mas só para quem é mulher de verdade, fecha aspas. Ou então você vê posts de comunidades LGBTQIA+, colocando ali a importância de incluir mulheres trans no Dia Internacional das Mulheres, e você vê comentários dizendo que, sei lá, abre aspas, transforme não é mulher, fecha aspas. Ou então coisas como, abre aspas, sem útero, sem opinião, fecha aspas, pegando aquela frasezinha que foi dita em Friends, sabe? Enfim, você vê várias coisas desse tipo, várias destilações de transfobia. Eu esqueci também de um clássico, né? Um clássico que muitos homens cisgênero, principalmente os homens cisgênero, fazem, que é de colocar a foto de alguma mulher cisgênero, de alguma mulher trans, e escrever coisa como, abre aspas, Dia Internacional da Mulher, recuse imitações, fecha aspas. Coisas desse tipo. Enfim, aquela transfobia recreativa que recai em cima de nós, mulheres trans, de nós, travestis, aquelas que não são consideradas mulheres. Mas acontece que se você se diz feminista, você tem que ser contra todo esse tipo de escrutínio que é feito com mulheres trans. Mesmo que você não simpatize muito com mulheres trans, você deveria ser contrária a esse tipo de coisa, né? E eu vou listar aqui alguns motivos para vocês. Esse vídeo não vai ser um vídeo extremamente completo sobre essa questão, mas vamos tocar em alguns pontos. E se você tá achando a minha voz um pouco estranha, é por motivos de carnaval, né? Nossa senhora, eu passei a semana inteira ficando louca. Aí a voz cobra depois. Mas enfim, um motivo muito importante do porquê, se você é feminista, você deveria ser contra esse escrutínio que é feito com mulheres trans, é que esse escrutínio recai em cima de muitas mulheres cisgênero também.
Basta aquela mulher cisgênero ela ter uma aparência que não seja considerada muito feminina, que todo esse rechaçamento que é feito em cima da aparência de mulheres trans vai recair em cima da aparência dessa mulher cisgênero também. Basta essa mulher cisgênero ela divergir um pouco daquilo que é esperado de uma mulher cisgênero enquanto normas de vestimenta, ou enquanto aparência física, enquanto estrutura óssea e tudo mais, que ela vai cair nessa lógica. Muitas mulheres cisgênero, ao serem confundidas com mulheres trans, sofrem transfobia. A gente já teve casos de mulher cisgênero aqui no Brasil, caso relativamente recente, em que a mulher estava usando um banheiro feminino, um homem achou que ela fosse uma mulher trans e agrediu ela fisicamente. A gente já teve caso de influencer, que é uma mulher cisgênero, ter que passar por testes ali minimamente invasivos no aeroporto quando ela viajou para Dubai, para comprovar que ela tinha uma buceta e não um pau, porque acharam que a aparência dela parecia muito com a aparência de uma mulher trans. A gente tem Nicole Baus, que direto sofre algum tipo de transfobia de pessoas dizendo que ela parece um travesti ou achando que ela de fato seja uma mulher trans. A gente vê diversos momentos mulheres cisgênero que têm a aparência física divergindo um pouco, sofrendo transfobia. A gente vê inclusive mulheres que são intersexo, como ao que tudo indica é o caso da Imani Khelif, que nas Olimpíadas do ano passado ela sofreu muita transfobia, porque as pessoas achavam que ela não deveria estar concorrendo em competição feminina, em competição de boxe feminina, porque achavam que ela fosse uma mulher trans. E não, ela era uma mulher que nasceu com uma vagina, que foi socializada enquanto mulher. Inclusive, até onde eu sei, ela tem útero e tudo, mas pela aparência dela e pelo fato de ela talvez ter um nível diferente de testosterona no sangue, a carteirinha de mulheridade dela foi confiscada ali, tentaram impedir que ela competisse, tentaram impedir que ela pudesse continuar naquela competição. Esse tipo de coisa recai em cima de várias mulheres cisgênero, tanto mulheres cisgênero que são, que estão dentro daquilo que seria biologicamente considerado mulher por essas pessoas que são trans excludentes, quanto também por mulheres cisgênero que são intersexual, que muitas vezes acabam sofrendo com toda a transfobia de diversas pessoas que muitas vezes se dizem feministas, que dizem estar lutando pelos direitos das mulheres, ao mesmo passo que exclui uma parcela de mulheres que são ainda mulheres cisgênero. Então, se você é a favor do direito de mulheres, você não deveria fazer essas separações assim, levando coisas tão pequenas quanto um formato de corpo, uma estrutura óssea, ou seja lá o que for que você queira considerar como sendo algo específico de mulheres, porque até mesmo os níveis de testosterona, eles variam de mulher para mulher e variam inclusive dentro das mulheres cisgênero. Muitas vezes mulheres trans têm até níveis de testosterona mais baixos do que mulheres cisgênero, porque mulheres trans muitas vezes suprimem a testosterona dos seus corpos. Enfim, esse é um ótimo motivo para você ser contra esse escrutínio, até porque se você fica, por exemplo, focando em útero, em nasceu com útero e blá blá blá, muitas vezes você está atacando várias mulheres cisgênero que ou nasceram sem útero por alguma questão ali da sua formação embrionária, ou mesmo mulheres cisgênero que tiveram algum tipo de intercorrência médica, como por exemplo um câncer de útero, e tiveram que retirar o seu útero. Quer dizer, a partir do momento que aquela mulher não tem mais útero, ela deixou de ser mulher. Se você centrar toda a experiência de mulheridade no fato da existência de um útero, então sim, você está dizendo que quando uma mulher ela perde o útero dela, ela deixa de ser mulher. Se você quer se basear em coisas como socialização, isso também não faz muito sentido, porque mulheres, mesmo dentro das mulheres cisgênero, elas são socializadas de formas muito distintas, de acordo com a sociedade na qual elas estão inseridas. Essa socialização dela vai mudar. Se elas estão inseridas em uma sociedade em que as mulheres são mais exaltadas, ela vai ter uma socialização, ela vai ter uma experiência de mulheridade diferente. Se ela vive em uma sociedade em que mulheres são extremamente reprimidas, ela vai ter uma experiência de mulheridade diferente. A experiência que mulheres têm
em terem nascido e vivido na Europa, é diferente da socialização, é diferente da experiência de mulheridade, que mulheres que viveram em países que são, sei lá, que nasceram em países que são uma teocracia islâmica, aonde a mulher é reprimida, porque nem todo islamismo reprime mulheres, tá? Mas se nasceu nessa sociedade islâmica em que mulheres são reprimidas, em que tem que usar burca, não é uma escolha, é uma imposição usar burca e coisas do tipo, a experiência de mulheridade dela vai ser muito diferente. Se você é uma mulher que nasceu aqui no Brasil, sua experiência de mulheridade vai ser muito diferente. E mesmo pegando dentro dessas sociedades, se você for ver, as mulheres cisgênero vão ter experiências de mulheridades diferentes. Mulheres com deficiência têm uma experiência de mulheridade que é diferente das mulheres sem deficiência. Mulheres negras vão ter uma experiência de mulheridade diferente de mulheres brancas. Mulheres indígenas vão ter uma experiência de mulheridade diferente das mulheres que não foram aldeadas. Então, são experiências muito distintas de socialização, muito distintas, que estão dentro dos grupos de mulheres cisgênero. E quando você é uma mulher trans, você sim vai ter uma socialização que vai ser tentando fazer com que você seja um homem, mas você não é um homem. Então essa socialização vai ser uma socialização de uma repressão também. Uma repressão diferente, mas uma repressão. Assim como a socialização de mulheres com deficiência é uma socialização de repressão, diferente da socialização de mulheres sem deficiência. E por aí vai. Então se basear em aspectos de socialização nem sempre vai ser uma boa também. Porque se você faz isso, você vai estar excluindo mesmo mulheres que são cisgênero em diversos pontos do seu discurso. E se você quer usar a questão da genitália, bom, genitália não é uma coisa que as pessoas se relacionam socialmente, né? Então já fica meio contraditório. Você quer pegar a questão da socialização, mas você quer pegar uma outra questão que não está inferindo na socialização ali, no mundo, ao redor daquela pessoa, né? Você quer misturar biologia com socialização de formas que não fazem muito sentido. Você não tem que separar ser mulher dessa forma, porque sempre que você for separar ser mulher, pegando algum desses aspectos para defender o tipo de mulher que você vai defender, você vai excluir várias mulheres que você, em tese, iria querer defender. Mas tem um outro aspecto que é muito importante, que esse sim é o aspecto que eu acho mais importante, que é o aspecto de mulheridade das mulheres trans e das travestis. Quer você queira, quer você não queira, mulheres trans e travestis têm muitas intersecções com as mulheres cisgênero e suas experiências. Toda a hipersexualização, toda a erotização que é feita em cima de nós, tudo aquilo que os homens esperam de nós e cobram de nós em questão de aparência, né? Então a forma como a pressão estética recai sobre nós é semelhante, com agravantes de como a passabilidade é cobrada de nós. Então a gente ainda tem essas outras questões, mas recai muito fortemente em cima de nós essas cobranças. Toda a forma como os homens nos reduzem a objetos sexuais é muito semelhante à forma como eles o tempo inteiro reduzem mulheres cisgênero ao serem objetos sexuais. Tudo aquilo que a gente passa quando a gente sai na rua com uma figura, expressando uma figura feminina, as mulheres cisgênero passam de formas semelhantes também. A gente tem muitas intersecções. Nós também somos afastadas do mercado de trabalho. Nós também somos desencorajadas de adentrar inúmeras profissões que são desencorajadas para mulheres. Nós também somos tidas ali como inferiores aos homens cisgênero. Nós também sofremos o machismo e o patriarcado muito fortemente em nossas vidas, em nossa pele, em nossa existência. Então ficar querendo nos excluir das experiências de mulheres, ficar querendo nos excluir das lutas feministas, é você excluir uma parcela de mulheres, é você excluir uma parcela que está sofrendo diretamente com as pressões do patriarcado. Quer dizer, se você luta contra o patriarcado, por que você vai excluir da sua luta mulheres que estão sofrendo diretamente com o patriarcado? Porque se não existisse patriarcado, não existiria opressão em cima de mulheres cisgênero e também não existiria opressão em cima de mulheres transgênero. As opressões que nós, mulheres trans, sofremos são opressões muito diretas ao patriarcado. Até a forma que o patriarcado usa para nos tirar do posto de mulheres, visando a questão reprodutiva, é uma visão totalmente patriarcal.
Então não faz sentido nos excluir. E se você nos exclui, você não está a serviço da libertação feminina. Se você exclui mulheres trans, na verdade você está a serviço do patriarcado, porque você está a serviço de um entendimento de mulheridade que vem do patriarcado. Você está a serviço de uma lógica sobre o que é mulher que vem do patriarcado. Você está excluindo diversas mulheres cisgênero porque você está adotando uma visão patriarcal sobre o que seria e o que não seria uma mulher. Você não está ajudando as mulheres, você está atrapalhando a luta das mulheres e muitas vezes você vai estar fazendo coro ao conservadorismo que visa tirar direito de mulheres cisgênero, que visa tirar os direitos reprodutivos de mulheres cisgênero. Não foram poucas as vezes que feministas radicais transexcludentes, as famosas TERFs, se juntaram com conservadores para tentar barrar direitos de mulheres trans, para tentar impedir que mulheres trans, aqui no Brasil, mulheres trans e travestis, fossem incluídas na criminalização de LGBTfobia. Não foram poucas as vezes que as mulheres cisgênero se juntaram com conservadores para votar contra direitos de mulheres trans ao longo do mundo, direitos de serviços ambulatoriais, direitos de que mulheres trans pudessem ser atendidas por ginecologistas, porque muitas de nós fizeram cirurgia de designação sexual. Não foram poucas as vezes em que mulheres cisgênero, feministas radicais trans-excludentes se juntaram com conservadores para impedir que mulheres trans pudessem fazer cirurgias de designação sexual ou que pudessem ter ali os seus direitos de retificação de nome de gênero nos documentos. Quer dizer, que tipo de feminismo é esse que se junta com conservadores que oprimem diretamente as mulheres justamente para tentar impedir que um grupo de mulheres tenha acesso a um direito? Não foram poucas as vezes na história em que feministas radicais trans-excludentes se juntaram com conservadores que tiram seus direitos, que colocaram os direitos de mulheres cisgênero em xeque só para tentar impedir que mulheres trans tivessem alguma ascensão na sociedade. Então não, se você luta contra mulheres trans, você não está lutando pelos direitos de mulheres, você não está lutando pela emancipação feminina, você está lutando pela manutenção do patriarcado. Você está lutando contra a emancipação feminina. Você está biologizando o corpo de mulheres, você está colocando padrões que mulheres devam seguir. Ao mesmo passo que você diz que está lutando contra esses padrões, você está impondo inúmeros padrões em cima das mulheres cisgênero. E você está colocando os direitos delas em xeque, só para fortalecer uma agenda política que visa excluir mulheres trans. E o seu discurso de proteção às mulheres de verdade faz com que depois vários conservadores utilizem desse mesmo discurso para debochar de mulheres trans em plenária e principalmente para se eleger com uma agenda totalmente anti-trans, uma agenda que depois vai recair também em cima das mulheres cisgênero em políticas que visam ser anti-aborto. Vale ver quais são os deputados que ficam segurando um bonequinho de feto de um embrião em cima de debates sobre políticas de gênero. Eles são os mesmos políticos que estão querendo coibir direitos de mulheres trans. Enquanto as mulheres trans que estão fazendo política direta, que estão dentro de câmaras de vereadores, dentro de câmaras de deputados, estaduais ou distritais, ou que estão dentro de câmaras federais, elas estão lutando pela ampliação dos direitos reprodutivos de mulheres, elas estão lutando para que existam leis mais duras contra violências sexuais, né, contra agressores sexuais, elas estão diretamente lutando pelos direitos de mulheres, porque as mulheres trans, mesmo que não tenham útero, mesmo que não sejam beneficiadas diretamente por políticas que visam dar mais direitos reprodutivos para as mulheres cisgênero e para os homens trans, para as pessoas que gestam no geral, a gente sabe que lutar por esses direitos é lutar contra o patriarcado, é trazer uma emancipação para as mulheres.
E trazendo essa emancipação para as mulheres cisgênero, a gente traz uma emancipação também para as mulheres trans e travestis. Nós sabemos que a luta de mulheres está totalmente interseccionada com a luta de mulheres trans e travestis. E que, obviamente, está totalmente interseccionada também com a luta de homens trans. Porque vale lembrar, eles também têm útero, eles também gestam, eles também são totalmente beneficiados pelos direitos reprodutivos. As lutas feministas precisam estar aliadas com as lutas trans, porque senão o seu feminismo não é feminismo. É só um clubismo. É só um clubismo de uma seita do útero. É só uma exaltação de um órgão que nem todas as mulheres cisgênero têm. É só um reforço do patriarcado. É só um reforço da sociedade machista ao qual você está inserida. Então, você tem sim que lutar por direitos trans. Direitos trans são direitos humanos e são direitos antipatriarcais. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do que eu falei aqui, então comenta aqui o que você achou. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que o meu conteúdo é interessante para ser entregue para mais pessoas. Não se esqueça também de copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque é muito importante que as pessoas entendam tudo isso que eu falei aqui, entendam que a luta de mulheres trans e a luta de mulheres cisgênero e a luta de homens trans estão totalmente interseccionadas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!